entre os sociais darwinistas que faziam como Herbert Spencer e colocava o darwinismo como uma justificativa da concorrência do livre mercado, com alguns pensadores que estavam falando, não, o darwinismo, na verdade, ele pode humanizar e colocar o socialismo como um tipo de critério político para humanizar a luta, a sobrevivência na comunidade, na sociedade, né? E isso, por exemplo, temos Ludwig Büchner, né, que foi um dos principais pensadores dessa vertente, que coloca que o socialismo tem que estabelecer critérios de quem vai ter propriedade, quem vai exercer tal função, baseado em critérios eugenistas, que seriam, segundo eles, mais humanos, na verdade, né? O Ludwig Woltmann, que eu citei, escreveu um livro inteiro chamado Socialismo e Darwinismo, que realmente ele faz a mesma ideia. É engraçado porque Woltmann, ele fala que, na verdade, a revolução comunista de Marx e Engels, ele fala no livro, não vai acabar a luta, né, e evolução das espécies, da espécie humana. Ou seja, o darwinismo vai continuar mesmo numa comunidade comunista pós-revolucionária, né? Ou seja, o socialismo vai ter que levar em conta essa evolução genética da espécie humana, quer os marxistas aceitem isso ou não. Então ele começa a entreter a ideia de que os trabalhadores tem que ter certos critérios sobre quem vai ter acesso a tal propriedade, a tal maquinário, a tal herança, de acordo com características eugênicas, genéticas. Porque o socialismo tem que levar em conta o fato, né, para eles, absoluto da evolução da espécie e não deixar que a espécie humana se degenere no socialismo. E o Hitler, ele vai herdando isso. Perfeito. Quer complementar? Não, esse aí não. Então agora, pra finalizar, a famosa polêmica aí que tem o Nando Moura, assim, há muito tempo atrás. O nazismo, então, ele é de esquerda ou de direita? Esse eu vou começar aqui. Olha, eu acho que é uma terceira via. É uma designação assim que se dá. E se eu tivesse que aproximar de um dos dois, eu sinceramente aproximaria da direita. Eu acho que existe um antibolchevismo muito forte em todo o nazismo, tanto em termos de formulação mesmo quanto de prática, né? Hitler invadiu a União Soviética, né? Tudo bem, após fazer uma série de tratados, mas eram tratados pragmáticos. Ele sempre viu os eslavos como sendo geneticamente inferiores. Ele enxergava a conspiração judaico-mundial como manietando, ou seja, manipulando os bolcheviques, né? E, enfim, existe um ódio violentíssimo aos bolcheviques ali no nazismo. Segunda coisa, houve uma aproximação concreta por parte de Hitler dos setores conservadores da Alemanha, né? A Alemanha tinha, né, àquela altura, um movimento socialista muito poderoso, um movimento comunista muito poderoso, sob uma república em crise agudíssima, e elementos conservadores ali do católicos, Franz von Papen e protestantes, tudo mais, que eram que se aproximaram do nazismo. Não no sentido de adotar o nazismo, não se tratava disso, mas que viram o movimento nazista como uma oportunidade também deles fazerem política. Havia uma grande subestimação. O Richard Evans, que é um historiador que historiografa lá o nazismo, tem uma trilogia bem importante sobre isso, ele mostra no primeiro livro dele, que é a chegada do Reich ao poder, eu acho que esse é o nome, a chegada do terceiro Reich, uma coisa assim. Ele mostra como esses elementos conservadores alemães tentaram utilizar o nazismo a seu favor. Então houve tudo isso, houve muitas aproximações nesse sentido com a direita. E outra, existe também elementos muito reacionários no nazismo. São elementos que são levantados por alguns historiadores. Por exemplo, o Zev Sternhell tem uma teoria famosa que ele busca vincular a emergência dos fascismos a uma certa corrente anti-iluminista, que ele vai, enfim, identificar desde o século XVIII, em Burke, Herder. Eu não acho que ele esteja inteiramente certo nisso, eu acho que ele força um pouco a barra, mas eu acho que ele tem uma parcela de razão. Então eu não vejo o nazismo como sendo um movimento de esquerda, não vejo isso. Eu vejo como sendo uma terceira via, mas se eu fosse aproximá-lo de uma dessas polaridades, eu aproximaria da direita.
Essa é a minha opinião pessoal. Ok. Não sei se o chat ficou feliz com isso, mas é o que eu acho. Bem, acho que primeiramente eu teria que estabelecer o que identifica a esquerda e a direita respectivamente. Na minha concepção, a direita é aquela que quer preservar algum tipo de status quo, seja historicamente algo nobiliárquico ou de status, ou mesmo de propriedade privada, digamos assim, né? E a esquerda geralmente tende a ser revolucionária, ou seja, ela quer mudar e alterar radicalmente ou gradualmente as fundações de uma dada comunidade para algo novo, algo inédito, algo que não fora feito até então. Nesse sentido, há uma distinção muito importante que nós temos que fazer sobre o nacionalsocialismo, a prática e a teoria. Bem, de fato, tudo que o Ricardo falou é verdade, mas isso foi feito, temos que nos perguntar, por uma convicção ideológica genuína de Hitler e os hierarcas nazistas, ou foi o expediente pragmático para alcançar alguns fins imprescindíveis que são necessários para depois criar a comunidade da Volksgemeinschaft? Bem, o Mein Kampf de Hitler, ele deixa muito claro dois critérios, dois objetivos muito especiais que ele tem que resolver antes de fazer a comunidade nacional socialista. Quais são esses objetivos? Fazer o Lebensraum, que é pegar as terras férteis no leste, na Rússia e na Ucrânia e criar a autarquia, e, no processo, derrotar a conspiração judaica que o Ricardo mencionou. Que para ele, Hitler, o marxismo era um lado de uma moeda, né? Era o lado do judeu que se utilizava do marxismo e do bolchevismo para tentar destruir a nação e diluir o sangue ariano. Mas qual era o outro lado dessa conspiração judaica? O capitalismo. Sim, Hitler associava o capitalismo internacional, banqueiro, né, essas grandes corporações, como o mesmo agente atuante na história do bolchevismo marxista. Aí você deve pensar, mas que loucura. Sim, ele era um idiota, mas por que ele fazia isso? Porque para Hitler o judeu era uma raça, e para ele coletivos de raça atuam na história, não indivíduos. Então, se ele via, né, tem muitos judeus banqueiros, muitos judeus em grandes corporações, e olha só, tem judeus a penca lá na Rússia soviética, logo eles têm que estar em conluio, necessariamente para Hitler. Então ele cria a ideia maluca de que o capitalismo ele entra na Alemanha para criar a luta de classes entre empregadores alemães e proletariados alemães, para que aí o marxismo judeu, que está alinhado com o capitalismo, venha e fale, olha, a culpa na verdade é da sua nação alemã, é do capitalismo alemão, nós temos que fazer o internacionalismo, temos que acabar com a Alemanha. E ele, na cabeça dele, isso tudo é alinhado numa grande estratégia judaica para destruir a raça ariana, que é a raça superior, certo? Então Hitler fala que destruir essa conspiração judaica e pegar as terras russas são passos imprescindíveis para se criar uma comunidade nacional socialista. Então eu me pergunto, o que Hitler e os nazistas fizeram entre 33 e 45 foi de fato o que eles acreditavam que tinha que ser feito como genuinamente uma construção nacional socialista, ou foram expedientes pragmáticos para alcançar esses dois objetivos, né, tão principais do nacionalsocialismo, para aí criar a sua comunidade nacional socialista? Na minha opinião, Hitler e os nazistas fizeram muito do expediente pragmático. Hitler mesmo falava que ele se aproximava de quaisquer um do espectro político que pudesse dar vantagens a ele e ao seu partido, como de fato houve até mesmo alianças na época eleitoral com comunistas. Mesma coisa que os conservadores se aproximaram do nazismo em alguma medida, e o nazismo se aproximou dos burgueses, dos conservadores, porque eles tinham, segundo os nazistas, que fazer a guerra contra o bolchevismo judaico e pegar as terras para fazer a autarquia. Apenas aí poder-se-ia construir a comunidade nacional socialista. Então eu não julgo o que foi feito na Alemanha historicamente como, digamos assim, a praxis nacional socialista ideologicamente correta, digamos assim, porque eles mesmos falavam que não eram. Então, se formos julgar pela prática que aconteceu na Alemanha, de fato ele me parece algo muito mais reacionário e alinhado com o interesse, digamos assim, da burguesia alemã, né, de alguns aspectos conservadores. Mas
julgando pelos que os nazistas falavam, que o próprio Hitler falava no privado e nos seus escritos, me parece que nas ideias do que eles queriam acabar concluindo com tudo aquilo, não é de fato nada conservador ou, digamos assim, classicamente direitista. A ideia deles da Volksgemeinschaft, se fosse realmente concluída, me parece ser uma comunidade revolucionária no sentido de que nada daquilo foi feito no passado, seria algo radicalmente novo, um tipo de socialismo especificamente da raça ariana, controlando a evolução biológica da raça ariana para continuar a sua evolução na história. E isso não me parece direitista em quase nenhum sentido, me parece ser algo profundamente revolucionário, como eles mesmos se viam como revolucionários, na verdade. Então, a minha distinção é que, na prática, eu concordo com o Ricardo, foi algo mais direita, digamos assim, mas acho que ideologicamente eles não podem ser enquadrados em nenhuma direita concebível. Eu acho que eles são mais para um polo esquerdista revolucionário. Essa é a minha opinião, na verdade. E aí, cara? Eu teria muitas coisas a falar sobre isso. Eu acho que o primeiro ponto que talvez dilua esse argumento é o seguinte. Havia na Alemanha um movimento extremamente importante, porque ele teve influência direta sobre o nazismo, e houve uma interlocução entre esse movimento e o nazismo, embora não seja, que era o movimento da Revolução Conservadora. Então, houve na Alemanha a tal da Revolução Conservadora, o que parece um paradoxo, né? Porque se a gente distingue conservadorismo e revolucionarismo e bota as duas coisas numa caixa, uma coisa está aqui, outra coisa está ali, a ideia de uma revolução conservadora, onde se reunia lá Osmar Spahn, Ernest Jung, um bocado de gente, parece uma coisa, o Vandenbroek também, parece uma coisa muito estranha. Então, peraí, uma revolução conservadora? O que é isso? Eu acho que esse horizonte da Revolução Conservadora, ele aparece por uma agudização filosófica do reacionarismo tão grande que o procedimento de retorno a alguma coisa que é visto como, né, estando lá atrás, se torna radical. Então, as coisas chegaram a tal ponto aqui que, para um conservadorismo ter sentido, né, dado, enfim, a prevalência do progressismo e tudo mais, e o grau de declínio e tudo mais, é necessário uma revolução. Ou seja, você tem que virar a mesa com toda a força para daí você retornar. Nesse ideal socialista, né, de comunhão que os nazistas tinham, de comunhão racial que os nazistas tinham, eu acho que eles fazem o que o Sternhell vai dizer que eles fazem, que é abdicar de uma série de princípios do iluminismo. Então, o iluminismo alemão, Aufklärung e tal, que tem como princípio cosmopolitismo, a ideia da Alemanha como uma nação educadora dos povos,